Gunn, ele esqueceu do Superman. Olha isso, pessoal. Porque ele quis pegar o hype de pautas políticas pra deixar o filme polêmico e assim o vender. E pois é, pessoal, nos encontramos mais uma vez num vídeo para falar a respeito de Linhagem Geek, porque os irmãos Alba decidiram postar um vídeo para falar sobre a declaração do James Gunn a respeito do fracasso de bilheteria em Superman. No caso ali, a bilheteria internacional, né, e não a bilheteria doméstica dos Estados Unidos. E eles apontaram aqui algumas coisas, pessoal, que eu estou realmente confuso com o que esses caras acharam do filme, porque eles tinham gostado. Só que são tantas coisas confusas que eles estão apontando nesse vídeo aqui. Inclusive, a galera nos comentários também tá bem pistola com tudo que eles estão falando. Até deixei um comentário também, teve interações. E eu decidi então trazer, né, por causa das coisas que eles falaram, decidi trazer esse react para conversar com vocês e deixar a minha opinião para mostrar que mais uma vez os irmãos Alba estão equivocados, para dizer o mínimo. Em outras situações eu também me posicionei a respeito de algumas declarações deles, embora a gente tecnicamente esteja do mesmo lado, que é o lado conservador, o lado nerdola, só que infelizmente os caras falam coisas e promovem alguns tipos de ideias que para mim são um desserviço para a pauta conservadora e que dão margem para a esquerda atacar, porque os caras acabam virando meme com pensamentos e ideias um tanto quanto estranhas para quem é nerd, para quem é geek, como o próprio nome do canal, né? Mas enfim, os caras, é claro, são livres para ter a opinião deles e, como eu sempre deixo claro aqui, inclusive reagindo a canais de esquerda, como foi o caso de Ale Garcia falando que quem não gostou de Coração de Ferro era racista, né? A minha discordância em relação às ideias não é um ataque pessoal, assim como nunca foi, né? Quando eu discordei deles de algumas ideias em relação ao Capitão América do Sam Wilson, alguns comentários em relação a The Last of Us, sabendo que a série já era uma produção lacradora, embora eu tenha também criticado várias coisas, mas enfim. Então aqui nesse vídeo nós vamos assistir, eu vou deixar os meus comentários, as minhas opiniões sobre a declaração do James Gunn e também coisas que eles mesmos falaram, e aí você deixa nos comentários também o que você acha. Só antes, deixa eu fazer alguns comentários iniciais. Uma coisa que eu achei muito estranha nesse vídeo, pessoal, é que eles vão detonar o Superman, né, por causa da questão política envolvendo a Borávia e a intervenção do Superman. Eles vão detonar essa questão, essa parte da trama. E eu fiquei confuso, pessoal, porque assim, eles produziram muito conteúdo a respeito de Superman, inclusive uma live com a participação de vários outros criadores de conteúdo, e é claro que foi impossível de eu acompanhar tudo, de eu ver tudo. Mas, pelo que eu vi, os comentários, as análises a respeito do filme, eles tinham gostado bastante da história. Eles elogiaram e muito. Inclusive, eles fizeram uma super live de tão confiantes que eles estavam em Superman. Inclusive, quando o pessoal estava preocupado, né, que ia ter essa questão da Borávia e da intervenção do Superman e ser uma pauta política, os irmãos Alba falaram, né, vocês podem pesquisar lá nos conteúdos antes do lançamento do Superman. Eles assumiram o posicionamento de que falar de política não é lacrar necessariamente. Você pode abordar pautas políticas no seu filme sem lacrar. E aí depois o filme lançou, eles assistiram, eles elogiaram, gostaram, embora também tenham apontado vários erros, assim como todo mundo fez, no meu caso também, eu gostei demais do filme, mas reconheço os erros que ele tem. Só que agora os caras atacaram essa pauta política de uma maneira muito estranha, eu realmente não estou entendendo. Se vocês estiverem assistindo aqui, Gabriel e André, um salve primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, mas por favor, expliquem pra gente essa mudança. Tem inclusive pessoas falando que eles viraram a casaca, né, porque realmente foi uma mudança estranha. E o mais interessante é que várias comparações são feitas em relação ao Quarteto Fantástico, tipo, o Quarteto Fantástico acerta e Superman erra. E isso não sou eu dizendo, tá bom? Eu vi algumas pessoas falando lá nos comentários do vídeo que eles tinham virado a casaca e tal, como se existissem dois lados, né? Marvel e DC, como se a gente não pudesse curtir os dois. Vocês sabem, eu já tô cansado de falar, dá pra curtir os dois, eu gosto dos dois. Mas que é muito estranho E a respeito dos comentários da galera, eu vi muitas pessoas insinuando mais uma vez, assim como o pessoal faz com o Peter, né? Essa questão de, caiu o Pix, a Marvel tá pagando os caras, a Disney tá mandando dinheiro pra eles falarem bem dos filmes. E eu acho que não é bem assim que funciona, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com a maneira que a gente avalia as coisas, né? Porque senão todo mundo vira vendido. No caso do Peter, eu sei que ele faz propaganda pro Disney Plus e tudo mais, mas o próprio Peter também já esculachou, por exemplo, o Coração de Ferro. Então é muito importante a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala, tá bom? Pra gente não ser injusto. Mas uma coisa que pra mim não tá fazendo sentido, pessoal, e agora especificamente sobre essa questão da comparação entre Quarteto e Superman,
Superman é que os caras estão usando um critério para detonar essa pauta política do Superman, mas usando o mesmo critério, eles falam bem de Quarteto Fantástico, de algumas escolhas narrativas. Do que eu tô falando? Eu explico. Eles mencionam todas as polêmicas, nós já vamos reagir, eu vou explicar, só tô dando aqui uns recados iniciais, tá bom? Pra gente ir conversando durante o vídeo, mas pra vocês já saberem do que se trata, inclusive qual que é a minha ideia. Eles comentam as várias polêmicas que os atores do Quarteto Fantástico se meteram, né? Com as declarações, falando sobre o Johnny, né? Até apelidaram o cara de brocha humana, tá vendo? Enfim, esse tipo de comentário estúpido que eu acho que os nerdolas faziam de serviço pra gente. Mas enfim, também a questão da Sue, né? Do feminismo, e isso realmente estava preocupando a gente, até porque tinha toda aquela questão de vários atores terem recusado o papel do Reed Richards. E o Pedro Pascal, que é um homem feminista declarado, aceitou numa boa. Depois também tava ali, né? Falando umas bobeiras em entrevistas. Aí eles criticam esse tipo de coisa que o pessoal fala, né? Do Quarteto Fantástico, mas que aí vem pro filme e não tem nada disso, ou seja, os atores estavam lacrando, mas o filme não tem lacração. Em outras palavras, o que os atores fazem fora do filme não tem nada a ver com o que o filme apresenta. Só que aí, quando eles vão falar do Superman, esse critério em relação ao que o James Gunn falou, primeiro sobre a pauta do imigrante e agora especificamente nesse vídeo sobre o anti-americanismo, eles usam o que o ator falou como lente para julgar as escolhas narrativas do filme. Coisas que eles não tinham feito antes. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas eu não lembro dos irmãos Alba atacando especificamente a questão da Borávia. Pelo contrário, lá numa das lives do Esquadrão Nerdola, eles estavam tentando puxar todos os elementos possíveis e imagináveis que Superman tinha que faziam dele um personagem conservador. Mas agora aqui não. Agora o James Gunn falou um negócio, então agora, por causa do que ele falou, nós vamos detonar uma coisa que já foi colocada no filme. E vamos ser justos, né, pessoal? James Gunn é abertamente um cara woke, um cara anti-Trump e tudo mais. Só que ele faz filme bom. E não é porque o cara tem uma vertente fora do filme que o que ele colocou ali significa a opinião, a ideologia dele. Porque eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que guerra é ruim, que pessoas morrem, pessoas inocentes, inclusive. E por mais que o filme esteja saindo agora em 2025, tem todo esse contexto, né, da Palestina, Israel, Hamas e tudo mais, e também a Ucrânia e a Rússia, como algumas pessoas também tentaram enxergar essa analogia, as guerras não vêm de hoje, né, pessoal? A invasão de países não vem de hoje. Inclusive, o Superman, nas histórias iniciais, tem essa trama envolvendo a Borávia. E tem outros quadrinhos em que ele também interfere politicamente, porque ele não quer ficar preso nas amarras estatais, na diplomacia, na papelada. Eu acho que esse é o ponto. E o James Gunn falou isso. Lembra quando aquele jornalista da Variety estava tentando falar pra ele lá: ô James Gunn, o que você acha aí do pessoal que não tá gostando que você chamou o Superman de imigrante? Talvez uma péssima escolha de palavras por causa do momento, né? A questão imigrante lá com Trump, um assunto quente? Sim. Mas quando ele foi provocado para tentar dar uma lacrada, né? O jornalista queria que ele desse uma lacrada em cima dos conservadores americanos. O que ele fez? Não tenho nada a dizer sobre isso. Inclusive, esse filme é para todos. O filme é sobre gentileza e isso é algo que todos podem se relacionar. Então, resumindo, pessoal, esse negócio que os irmãos Alba vão falar aqui tá muito confuso. E particularmente sobre a questão do James Gunn ter usado o termo anti-americanismo, o que eu acho que ele tá querendo dizer é possivelmente uma certa aversão de algumas pessoas em relação ao Donald Trump. Você pode gostar dele, não tem problema. Eu também gosto. Mas muitas pessoas não gostam do cara. E se Superman é sinônimo de um herói americano e talvez o presidente do momento não agrada essa galera, a galera talvez esteja querendo boicotar, sei lá. Não é por causa da pauta política que algumas pessoas interpretaram que poderia ser entendida como uma analogia a questões contemporâneas, como eu falei, Israel, Palestina, Ucrânia e Rússia. Será que não dá pra achar um meio termo que de repente as pessoas só não se interessaram mesmo? E o mais interessante em pensar nessa questão deles tentarem fazer o James Gunn lacrar em cima dos americanos, né, a questão do MAGA, Make America Great Again e tudo mais, é que a bilheteria doméstica tá muito boa. Então os americanos estão indo assistir em peso. Enfim, eu sei que eu falei pra caramba, mas eu precisava já deixar o meu posicionamento pra vocês entrarem aqui no vídeo comigo já sabendo do que se trata e o que eu penso, e eu vou fazer nos meus comentários, tá bom? Vai ficar longo pra caramba, mas enfim, paciência. It's showtime. Tem a Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? James Gunn tá agora dando algumas justificativas por causa do fraco desempenho do Superman fora dos Estados Unidos. E uma delas é o sentimento anti-americano. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu discordo frontalmente do James Gunn. Tá bom. E eu vou usar um exemplo matador que quebra essa narrativa dele. Pra mim, o desempenho do Superman fora dos Estados Unidos é porque o filme também não agradou 100%, não é um filme unânime, não é um filme aclamado. E o Superman, ele é um herói que ele não tem um apelo popular tão grande quanto Batman e Homem-Aranha. Então, já começou, eu já critiquei isso aqui outras vezes, né? Eu sei que quando a gente tá num debate, a gente quer ter a razão, a gente quer estar certo e tudo mais.
Mas assim, eu acho que os irmãos Alba são um pouquinho altivos, né? Um pouquinho arrogantes, como se só eles estivessem certos e tudo mais. Tem até o lance do manual da lacração, né? Como se fosse uma resposta definitiva a todas essas questões e tal. Mas enfim, ele falou, eu vou usar aqui um argumento matador. Eu já vou adiantar aqui pra vocês que ele vai falar do Top Gun Maverick, tá bom? Mas enfim, vamos seguir aqui. Ele é um dos grandes heróis da história, principalmente pra mim. Eu amo o Superman, mas ele, nos cinemas, ele só teve um grande momento. Que Concordo. foi com o Christopher Reeve. Isso eu Depois concordo. com o Brandon Routh não conseguiram acertar. O Henry Cavill, apesar de gostar bastante, também não teve acerto. Então o Superman ainda não conseguiu furar a bolha que o Batman e o Homem-Aranha, e agora também alguns heróis da Marvel, como o Homem de Ferro, conseguiram furar. Isso aqui eu concordo com ele 100%, né? E tem que ver também a questão do marketing. O marketing talvez não tenha agradado todo mundo, né? Então isso aqui a gente concorda. Alguns heróis conseguem furar a bolha. O Homem de Ferro fez isso com o Downey Jr. em 2008. Batman e Homem-Aranha são também heróis muito populares e o Superman precisa conquistar essa popularidade. E eu acho, inclusive, que o tom que o James Gunn decidiu dar para esse Superman dele é para isso justamente acontecer, né? Para que ele se torne esse herói que o Christopher Reeve, inclusive, foi, que realmente furava a bolha. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Só que tem um negócio aí. O James Gunn, na minha humilde opinião, que ele fala, é aqui que ele fala que o Superman não é muito conhecido, né? É aqui que ele fala isso. Capítulo 9 do livro da linhagem. O livro da linhagem é grosso, hein? 400 páginas. O pessoal zoa eles, né? Por causa do que a gente não sabe o que é lacrate. Né? Tem muita gente querendo ensinar. A gente não tem problema, você pode dar uma opinião. É o que eu tô dando. Vocês sabem, vocês têm o livro, vocês têm uma pesquisa legal. Mas isso não os exime de falar coisas erradas. Inclusive, vocês não manjam de quadrinhos, mesmo tendo uma equipe que faz os roteiros pra vocês. E eu acho isso algo inadmissível, né? Você não precisa ser um perito, eu também não sou, mas eu pesquiso, eu leio, né? Eu procuro conteúdos que vão me ajudar a argumentar e ter base, né? Eu já falei pra vocês que o telhado de vocês é bem dividido em relação a isso e vocês implicam com lacração onde não tem. Mas enfim, vamos ver aqui em alguns casos, tá bom? Em alguns casos, principalmente no começo, vocês mandaram bem demais e precisava realmente alguém peitar o conteúdo woke, tanto que a galera tá sentindo e a maré tá indo pro outro lado. Mas enfim, vamos ver aqui o argumento do manual deles. O capítulo 9 do livro da linhagem, o manual da lacrate, é anti-americanismo. Porque Sim. o que é o anti-americanismo? E isso aqui é verdade, tá? Eu concordo com eles. Um dos elementos de lacração é o anti-americanismo, é chamar os Estados Unidos de opressor, aquela coisa toda, né? Imperialista, os Yankees e tudo mais, né? É a lacrate. Um dos maiores como é que eu posso dizer isso? Uma das maiores munições que a lacrate tem e usa é o anti-americanismo. Sim. Porque o que é o lacrate? É você desdenhar do quê? Do cristianismo, do capitalismo, é atacar, né? Sim. Cristianismo, capitalismo, a liberdade e tudo mais. Que é, inclusive, a hipocrisia que a gente fala da galera aqui do Brasil, né? Que critica, mas vai lá usufruir de tudo que o capitalismo americano pode proporcionar na Disney e outros lugares, né? Tudo o que os Estados Unidos representam. Então, sim, isso aqui é realmente, o Superman, ele pode ter tido uma queda por conta do woke, que se utiliza do anti-americanismo. E quem que começou esse anti-americanismo? As próprias universidades dos Estados Unidos. Sim, o próprio termo woke é um termo em inglês por causa da militância progressista americana, né? Mas a gente não pode eximir o fato de que as pessoas não se interessaram pelo filme e pode sim ter tido a ver com essa questão do Donald Trump, por que não? Muita gente não gosta dele, entendeu? Ou simplesmente as pessoas não gostaram dos trailers. Olharam e falaram, não, eu assisto no streaming depois, não é um filme pra eu gastar o meu dinheiro no cinema. Entende? Então aí já é um problema muito grande, Sr. James Gunn. Sim. Provavelmente o senhor nem imagina que o anti-americanismo é a turma da lacrate. Então, beleza, a turma da lacrate, mas os americanos não estão indo assistir, André. É isso que eu falo. Os americanos estão indo assistir, eles estão gostando pra caramba. Então percebam que não faz sentido a gente ir por esse caminho nessa argumentação. Então isso realmente, eu acredito nisso. Tem muito lacrate que odeia o Superman. Por tudo que o Superman representa. Sim, isso é normal. E o senhor fez questão de fazer uma mudança na lore do Superman, que na minha visão é pra agradar o Lacrola. É isso. Então, mudar o Jor-El é pra agradar o Lacrola. Por quê? Por quê? Porque tirou a questão messiânica? Sabe, eu acho que o James Gunn, eu nem vou entrar muito nesse assunto aqui, eu acho que ele foi corajoso, tá bom? Eu prefiro o Jor-El clássico, mas adaptações são bem-vindas. Tem tantas adaptações no UCM que foram bem-vindas, que foram legais pro live action, entendeu? E tipo assim, pra história do filme ali, pra mim funcionou, ficou legal. Agora, vamos ver como que eles vão desenvolver isso no decorrer do universo, se é que eles vão tocar nessa questão, entendeu? Eu já falei aqui também na minha análise, ele é o super-homem, o Superman, né? Não é o super kryptoniano. O que faz o Superman ser querido é justamente o fato dele agir como um humano, né? E ele se sentir um humano.
Você tirar o ar messiânico do Superman e colocar ele influenciado pelo mundo. Só que mesmo assim, você coloca o Superman com os valores da família do Kansas. Então, o James Gunn não tá adaptando um Superman fiel aos quadrinhos, na essência dele, mantendo os valores tradicionais? Pô. Tendeiros americanos. Então. Conservadores. Ah, você tá entrando em política, porque o James Gunn entrou em política. E ele tá entrando em política o tempo inteiro. E a gente tem esse livrinho aqui que você pode adquirir aí, no Manual da Lacração. Então, a parte do Superman não ser conhecido, se passou o James Gunn. Falta uma construção, um jogo do Superman novo, uma obra boa do Superman grande, isso aí falta. E o anti-americanismo, o senhor defende, seu James Gunn. Então, se o Superman... Tava reassistindo o Esquadrão Suicida dele recentemente, e tem mesmo, né, essa crítica aos Estados Unidos. Mas é aquilo, nenhum país está livre de ser criticado. A gente sabe que, por mais que os Estados Unidos sejam um país ótimo, também tem seus erros. Nada é perfeito nesse mundo, não é verdade? Quem fracassou pelo anti-americanismo, o senhor ajudou bastante. Ajudou bastante e eu vou aqui, senhor... Então, mas aí, o anti-americanismo, vocês estão colocando esse anti-americanismo, esse termo que ele usou, como uma coisa só, sendo que ela abre margem para ser várias coisas, não só uma, não só essa interpretação de vocês, né? Mas enfim, tem a declaração do James Gunn, a gente pode analisar mais a fundo. James Gunn, mostrar aqui pro senhor que não é bem assim, tá? Ó, antes de continuar, galera, só dá um like, que é de graça, C, curte, comenta, compartilha. Vou dar um like, mais famosa do Brasil. Vou dar um like. Vamos aqui, ó. Porque vocês falam besteira, aí eu repercuto e aí dá bom pra todo mundo. Vamos lá. Um desempenho sólido nas bilheterias norte-americanas, mas aquém do esperado internacionalmente, o diretor James Gunn comentou abertamente sobre o desempenho do Superman fora dos Estados Unidos. Enquanto o filme já soma cerca de 253 milhões no mercado doméstico, o rendimento no exterior não ultrapassou 173 milhões, gerando questionamentos sobre o impacto global do personagem. Gunn, sem rodeios, ofereceu a sua perspectiva em uma entrevista na Rolling Stones. Abre aspas. Rolling Stones que também é uma lacrada isso é verdade. Rolling Stones safada, abre aspas pro James Gunn. Superman não é uma figura conhecida em certos lugares. Ele não é um super-herói popular em alguns países como Batman. Aqui eu concordo. Eu discordo que o... Isso aqui é um fato, né? Tem até os dados que apontam isso, né? Superman não é uma figura conhecida. Ele é uma figura conhecida. Ele é. Mas ele não é comercial. Ele é tipo assim, o Superman. O Superman. O Superman. Tem até a piada, né? De usar a cueca por cima da calça e tudo mais. Então, assim, ele é esse personagem, assim. O que realmente chama a galera pra ir assistir é o interesse no filme, né? Mas, enfim, são vários fatores. É muito difícil você definir como uma coisa só. Como o Batman. O Batman sempre foi o personagem mais comercial da DC. O number one, né? Jogos de videogame, desenhos, sempre foi muito mais comercial que o Superman. Muito mais. Mas pra mim, ambos estão em nível de igualdade, de conhecimento, de popularidade, tá? Eu discordo um pouco. Eu acho que o Batman ainda é mais popular. Porque por mais que as pessoas conheçam o Superman, não é aquela coisa de conhecer, por exemplo, os arqui-inimigos e conhecer mais a fundo, entendeu? E também a gente teve menos adaptações em live action, né? O live action ajuda muito a promover o personagem, a espalhar o conhecimento desse personagem. Então, o Batman tem uma grande vantagem acima do Superman. Ele também aponta outro fator que pode ter contribuído para a resistência ao filme em alguns territórios. Aspas. Há atualmente um certo sentimento anti-americano espalhado pelo mundo. Isso definitivamente não está ajudando. Por que você colocou o Superman intervindo numa guerra que simula para alguns Palestina e Israel? Então, mas aí o cara não pode escrever o filme que ele quer, porque ele tem que pensar no que as pessoas vão interpretar. Não, eles vão achar que isso é tal coisa, então eu não posso falar. Aí é interessante a gente pensar nessa questão, porque se a gente usar esse mesmo critério, bom, então, uma coisa que vocês elogiaram em Quarteto Fantástico, que é a maternidade da Mulher Invisível, que inclusive eu tô para trazer um vídeo só sobre esse assunto, isso daí também, o Kevin Feige, enfim, o Matt Shakman, eles não poderiam, a gente não pode porque senão a galera woke que a gente está tentando agradar nesses últimos anos, eles não vão gostar, porque a gente está exaltando a maternidade e a gente tem que exaltar o feminismo. Percebe como é uma via de mão dupla? Não é simples assim. Mas enfim, vamos seguir. Ou para outros, Rússia e Ucrânia. Olha que interessante, então, galera. Tipo assim, ó a cara dele, entendeu? Nossa, velho, eu não gosto desse deboche, dessa altivez, cara. Chega a ser arrogante, Gabriel. Por que você colocou o Superman intervindo numa guerra que simula para alguns Palestina e Israel, ou para outros Rússia e Ucrânia? Por que você fez isso, James Gunn? Mesmo que tenha Borável nos quadrinhos, mesmo que seja uma trama interessante, mesmo que você tenha deixado claro que não é sobre um nem outro, é sobre o Superman não gostar da guerra e querer salvar vidas. Por que, James Gunn? Você tem que se preocupar que as pessoas vão chiar, que as pessoas não sabem interpretar. Putz grilo, meu, que raiva. Gabriel, essa é a sua pergunta. O que a gente discutiria do Quarteto Fantástico? Olha lá. Aí agora começa. Quarteto Fantástico, eles alçam
lá em cima, mas o Superman, do nada eles mudaram, né? O mesmo filme que há 2 semanas eles estavam elogiando. Aí agora começa o Quarteto Fantástico e eles falam, nossa, que filme maravilhoso. Sendo que tem gente já reclamando dessa questão que a Sue é superior ao Reed e tudo mais, que ela ficou overpower, mas aí como eles gostaram, aí... Nossa, velho, que preguiça, na boa. Não tem. Não tem esse ponto político que o James Gunn colocou. Ah, e a Palestina? Ah, não. Uma mulher fazendo acordos mundiais, uma mulher sendo responsável pela paz mundial, não é uma questão política não, né, André Alba? Eu não tô falando que é lacração não, tá bom, galera? Mas algumas pessoas podem enxergar isso como uma lacração. Mas é, de fato, uma questão política. Você não pode falar que não é. Olha lá. Não tem esse ponto político que o James Gunn colocou. Ah, e a Palestina? É a Ucrânia? É a Rússia? Isso tira o foco de quem? Do Superman. Mano, mas ele não fala que é Ucrânia, que é Palestina. Ele literalmente chama, é Borávia, ele tem vários personagens caricatos ali, você que interpreta como você quiser. Ah não, mas é porque o viés do James Gunn, peraí. O viés do Pedro Pascal também é ser um homem feminista que gosta de ser comandado por mulheres. No filme ele interpreta um pai conservador. O mesmo critério que vocês estão usando com o Superman, vocês não usam pra Quarteto Fantástico, e isso fica simplesmente ridículo na argumentação, sinto muito. No mundo polarizado, eu até entendo, é esperto você usar isso pra gerar clique, engajamento, discussão, falar do filme e curiosidade. Só que você também tem o risco da galera que tá saturada disso falar, puta, eu não quero. Tudo bem, pode ter uma galera, inclusive muitas pessoas lá nos Estados Unidos falaram, né, por causa da declaração do imigrante, não, é o super woke e tudo mais, existe isso daqui, mas você não pode falar que essa foi a intenção do James Gunn e que foi o que ele fez de fato, porque inclusive 2 semanas atrás vocês não estavam falando disso, o que mudou agora? E não tô insinuando que a Marvel tá pagando vocês pra promover Quarteto Fantástico em detrimento do Superman, não tô falando isso, tá bom? O Quarteto Fantástico, ele não tem absolutamente nada disso. Não tem nada político, né? Não tem a Sue coordenando a paz mundial. E de novo, não tô falando que é lacração, mas que tem uma coisa política, tem. E muitas pessoas podem considerar lacração. Inclusive tem gente do meio nerdola que acha que isso aconteceu. Né? Que o Reed ele só fica ali na questão da inteligência, da parte tática, da parte tecnológica, mas ele não é o líder da família, não é o pai da família. Ele é o filme da família do Quarteto Fantástico, ponto. Com Galactus. Que tem uma cena ou outra que serão discutíveis de lacrar. Agora o James Gunn colocou esse conflito, ele colocou a mudança da origem do Kal-El. Porra, as discussões que fogem do Superman na tela, em tela. Se ele... Meu, o Superman nem aparece na Borávia. É uma coisa que ele faz off-screen, que eu acho, inclusive, que foi um erro. Eu gostaria de ter visto ele em ação. É uma coisa que gira em torno ali de outros personagens e como que eles estão reagindo a isso. E pra mostrar que o Superman é esse cara que não representa o governo. O Capitão América também tem esses embates. Mas não, né? Vocês estão cravando aqui como uma verdade absoluta. O Quarteto Fantástico não faz isso, são só alguns pontinhos, e o James Gunn fez na intenção de militar, de lacrar. Putz, mano, aí não dá, né? Excluísse esse negócio da guerra, o Superman teria mais tela e seria um filme melhor. Cara, se você tira esse negócio da guerra, Discordo. não é nem o Superman que resolve. Aí teve o imigrante, Discordo, né? Você tira esse negócio da guerra e coloca só o Superman contra o clone dele. Como que você tira esse negócio da guerra se é justamente um dos pontos que o Lex usa pra acabar com a imagem do Superman? É um conjunto de coisas que o Lex tá usando pra manchar a imagem do Superman, pra destruir a reputação dele. Como que você tira isso? E de novo, é um arco dos quadrinhos, é um país dos quadrinhos. Mas eu não posso falar de quadrinhos com vocês, né? Porque disso vocês não entendem, né? Enfim. Mesmo sendo bem desenvolvido aqui pelo James Gunn, né? Cara, de verdade, parece que eu tô assistindo outros caras aqui, não são os mesmos que eu assisti lá na review, enfim, nos comentários de Superman. Olha aqui, galera, a fala de James... Mas eu ainda vou apresentar o ponto crucial que quebra essa justificativa do James Gunn. Aguarda aí. Por favor, dono da razão. A fala de Gunn chama a atenção por tocar diretamente em questões culturais e políticas que extrapolam o conteúdo do longa, ao abordar a dificuldade do personagem em gerar identificação fora dos Estados Unidos. O cineasta sugere que o símbolo do Superman, frequentemente associado ao ideal americano clássico, pode estar colidindo com um cenário internacional mais crítico em relação... Então, e isso pode ser sim. Ou a gente vai realmente cair na burrice de considerar tudo como uma coisa homogênea e não levar em conta as complexidades do mundo, as áreas cinzentas. É isso ou é aquilo? Não, né? Relação à política e à imagem global dos Estados Unidos. Apesar da análise direta, Gunn se mostra mais otimista com os resultados em algumas praças específicas. Estamos indo muito melhor nos Estados Unidos do que internacionalmente, mas o mercado internacional está subindo e registrando bons números. Então, claramente, o boca a boca é muito positivo. Tanto aqui quanto lá fora, isso tudo ainda é só a semente da árvore que eu e o Peter Safran estamos regando há 3 anos. Então, eu acho que inclusive aqui no Brasil a recepção tá muito boa. Né? E inclusive o Brasil não está passando
por um bom momento em relação aos Estados Unidos. Não vamos entrar nessa pauta política, mas vocês sabem. Para Gunn, o personagem representa algo fundamental num tempo marcado por cinismo e frieza. Aspas, Exato. estou contando a história sobre um cara que é genuinamente bom, Então, e isso parece necessário agora, porque existe uma certa crueldade que tomou conta das coisas. Se algumas pessoas puderem Então. sair do cinema sendo um pouco mais gentis, isso já me deixaria feliz. James, por exemplo... Então, um salve aqui ao Mago Morgado, vou mencioná-lo aqui no vídeo. Na nossa live ele falou isso, ele foi assistir Superman meio triste, não estava num dia legal, e saiu feliz por causa da mensagem do filme. Isso não é bom? E aqui o James Gunn não tá direcionando a crítica dele, não, porque como o mundo ele tá muito cheio de conservador, né, tá muito cheio de gente da direita, que precisa aprender a ser mais gentil, eu tô fazendo esse filme para ensinar o pessoal a tentar ser gentil. Esse pessoal da direita, não, ele tá falando do ser humano, desgraça. Vocês estão falando que o James Gunn... Desgraça aqui é a situação, não tô chamando a pessoa de desgraça, tá bom? Mas enfim, vocês estão falando que o James Gunn politizou o negócio, vocês também estão. Como que vocês conseguem extrair desta fala sobre gentileza uma pauta política? Vocês estão procurando fazer guerra com quem não tem necessidade. James, presta atenção. Ó, presta atenção, James. Vamos lá que o Gabriel vai te dar uma pérola de sabedoria. E se você fizesse um filme pra divertir, não pra ensinar? Se fizesse um filme pra divertir, não pra ensinar, mano, que preguiça desses caras, velho. O filme do Superman diverte pra caramba. É um filme colorido, rápido, ágil. Tem personagens legais. Tem cenas de ação legais. Se você olhar pro Superman e achar que você tem que ser mais gentil com as pessoas, legal. Porque é isso que o Superman... Você não sabe não dos quadrinhos? Você não falou que é muito fã do Superman, Gabriel? É isso que o Superman é nos quadrinhos. Tem várias e várias histórias dele com criança no colo, gente cercando ele apertando a mão das pessoas, ajudando em atividades comuns. Você devia saber disso. Se você tirar esse elemento de gentileza do Superman, você tá tirando, estão reclamando aí que destruíram o Jor-El, mas se você tira isso do Superman, porque você não pode ensinar as pessoas a serem gentis, você tá destruindo o personagem. Mano, é por isso que eu falei, eu precisava trazer esse vídeo aqui, porque esse tipo de comentário só mostra o quanto alguns nerdolas não sabem do que estão falando. Infelizmente, galera, infelizmente. Exato. E se você colocasse aqui, ó, se as pessoas... Lacrou, hein, Gabriel? Você lacrou em cima do James Gunn, hein? James Gunn não sabe nada, você que sabe. Saíssem do cinema felizes por terem recebido um entretenimento e não pra saírem melhores. Mano, vocês fizeram uma live de horas, extasiados com o filme. O que aconteceu com vocês em uma semana? 2, no caso. O que aconteceu? Me fala. É uma pergunta sincera, galera. O que aconteceu com esses dois? Tentando puxar, inclusive, a sardinha pro lado conservador. Por causa da menção lá ao POD, por causa dos pais. Mano, vocês surtaram, velho. Não é possível. E aqui, desculpa me exaltar, tá bom? Não é um ataque pessoal, é um ataque às ideias. Mas é difícil não ficar inflamado quando você vê esse tipo de coisa, cara. Entendeu? E aí, pior que, como é o maior canal Nerdola, depois vem o pessoal aí falar que a gente é tudo assim. Talvez tenha faltado um pouquinho disso no filme. Mais super-herói, mais grandiosidades. Mano, faltou isso, mano. O Superman salva a gente pra caramba, como a gente não via há muito tempo no cinema. O Superman tem um cachorro divertido pra cacete. Podemos discutir sim a questão da grandiosidade, né? Se não faltou realmente uma grande cena assim pro Superman. Mas o Superman sai no pau com a engenheira, com o clone dele, com um kaiju. Ele salva todo mundo, ele dá sorriso, ele segura prédio. Para, né, Gabriel? Para, né? E menos abordagens políticas. Menos, porque o James Gunn, ele colocou o Superman em 70% do filme lá dentro da Borávia, discutindo política. E não o pessoal querendo reagir à ação dele. Não foi uma reação política dos caras em relação a ele e do Lex Luthor, o grande vilão, tentando usar isso contra ele. Mano, na boa, eu acho que vocês assistiram um filme, quando vocês fizeram aquele monte de conteúdo a respeito do Superman, e aí depois vocês assistiram o outro aqui. Não é possível, cara. Eu realmente não consigo entender. Será que não seria melhor? E aí eu venho com um ponto que eu quero que você me responda aqui, James Gunn, porque eu sei que você assiste a Linhagem Geek legendado ou dublado por IA. Se existe um sentimento tão forte anti-americano no mundo, por que Top Gun Maverick bateu fora dos Estados Unidos 780 milhões de dólares? Perfeito. Por quê? Não, beleza. Agora ele matou. Agora não tem argumento. Vamos lá, continue. Fora dos Estados Unidos, tá? Não tô colocando bilheteria doméstica, que é Estados Unidos e Canadá. Top Gun Maverick fez 1 bilhão e 497 milhões. No mercado internacional, 776 milhões de dólares. E não tem um filme tão americano nos últimos tempos como Top Gun Maverick. Então, beleza. Só que aí aqui, de novo, eu não tenho a resposta definitiva para essa questão. Só que aqui, tanto James Gunn pode estar errado em relação ao anti-americanismo, quanto vocês podem estar errados sobre o pessoal não querer ter ido assistir, porque ele fala de política, porque o James Gunn lacra com pautas políticas no filme. Percebeu? O James Gunn pode sim estar errado, mas vocês também estão. Vocês não apresentam uma solução que faz sentido. Lembrando, né, pessoal, que o Top Gun Maverick tem vários fatores. Existe essa questão do filme fenômeno.
né, que o marketing boca a boca é muito grandioso e tudo mais. É um filme que é uma continuação décadas depois de um clássico dos anos 80. Enfim, são vários fatores, não é uma questão fácil de analisar como vocês fazem parecer. Entenderam, irmãos Alba? Por quê? Porque é o mesmo sentimento, não é? Então, a fadiga dos super-heróis também não é levada em consideração aqui, né? O fato de ser um universo que está iniciando, ainda não tem o público conquistado, né? Então fica aqui a reflexão pra você, tá, James? Há atualmente um certo sentimento anti-americano espalhado pelo mundo. Isso definitivamente não está ajudando. Por que será, hein? Por que será que não tá ajudando, hein, James Gunn? Você consegue me dizer? É que é uma pena. É uma pena e é bom ao mesmo tempo, que eu odiaria ser jornalista. Mas eu adoraria... Ô, James Gunn, me define o anti-americanismo. E isso seria bom, isso aqui eu concordo com eles. O que ele tá querendo falar? É uma coisa anti-Trump? Percebam como tem muitas camadas essa discussão? O que é o anti-americanismo, James Gunn? Isso aqui eu concordo. Quem é que propaga isso? Quem que queima a bandeira dos Estados Unidos nas manifestações? Quem que odeia os Estados Unidos? Isso seria muito claro na década de 80. Hoje... É porque eles estão entendendo que isso que o James Gunn falou é um ataque, e mais especificamente ao Donald Trump, né? Que as pessoas não querem assistir um filme com o Superman, que é um símbolo americano, porque o Donald Trump está na presidência. Mas isso aí eles que estão interpretando. Claro que o James Gunn pode realmente ter falado isso com esse sentido, mas ele não falou de fato. E aí fica, né? Cabe a nossa interpretação. Pra quem quer estudar um pouquinho, ainda é claro. Mas fica muito mais complicado depois da tomada dos professores das universidades e das teses anti-americanas. Sim, a gente tem isso é aqui claro. no Brasil mesmo. Teve uma manifestação no mês passado, aqui na Paulista, que eu demorei pra chegar em casa, porque a manifestação deles é sempre dia de semana pra atrapalhar o trânsito. Não trabalha, né? Queimaram a bandeira dos Estados Unidos aqui, Sim, entendeu? então. Porque é um negócio... Esse contraponto é interessante, porque realmente é a galera da esquerda que faz, né, esse ataque aos Estados Unidos e tudo mais. político. E você sabe disso, James Gunn, você não é idiota. Agora, o que o Gabriel falou é perfeito. Por que isso não aconteceu com o Top Gun Maverick? O Mas é anti-americanismo é diferente, maior. galera. Opa! Na parte do Top Gun. A lacrata tava em altíssima. Foi destruída pelo Top Gun. Mas é outra E a gente, situação. graças a Deus, a gente teve esse privilégio de repercutir tudo isso. Agora, é muito claro o que tá acontecendo. O James Gunn, ele quis demais. Sim. Quis demais, ficou... E assim, quando você fica muito tempo no Twitter, você fica meio... Se você mergulhar aqui, ó, você não sai mais. É verdade. Eu não tenho paciência pra Twitter, pro X, né, pro Twitter. Tenho a minha conta lá, mas eu não entro porque eu realmente não tenho estômago, não tenho paciência, tenho nem tempo, né, na verdade. Difícil de subir, é igual o Batman lá no terceiro, do Nolan. É aquele negócio que pra sair, né, ainda mais naqueles dias que você tá com raiva, o teu time perdeu, tá tudo dando errado, sim. O James Gunn, realmente. ele esqueceu... E isso pros dois lados, né? Pros dois lados. Na verdade, ele nem tem muito da ideologia, né? James Gunn, ele esqueceu do Superman, Olha isso, pessoal. porque ele quis pegar o hype Nossa, de pautas políticas pra deixar o filme Mano. polêmico e assim o vender. Isso funcionaria se fosse na Nossa, medida velho. certa. O James Olha isso, olha essa afirmação, velho. O James Gunn ele esqueceu do Superman, esqueceu o porque Superman. ele quis pegar o hype de pautas políticas Ele quis pra pegar o deixar o hype. filme polêmico e assim o vender. Isso Pra deixar o filme polêmico e assim o vender. Mano, o Superman de James Gunn é um dos mais fiéis que nós temos agora aos quadrinhos. E como vocês gostam de falar, você pode discordar, mas você tá errado. Mas vocês não gostam de quadrinhos, né? Vocês não tem como falar. Superman sorridente, Superman que salva a galera, Superman que fala as coisas que pensa, um Superman azulão, escoteirão mesmo. Depois do Christopher Reeve, talvez o da série Superman Lois seja um bom Superman, é que eu não assisti e não tenho propriedade pra falar. Mas no cinema, sem dúvidas. Agora, pegou o hype de pautas políticas, mano, a Borávia é literalmente do final dos anos 30 e o Superman sempre teve essas pautas. Ele pode, ter pensado nisso, não, vamos fazer essa conexão, ele pode, mas o filme não deixa isso claro, então você não pode falar que ele fez. Se você interpretou dessa maneira, o problema é seu, meu amigo. funcionaria se fosse na medida certa. O James Gunn extrapolou isso aqui. Extrapolou, André. Faça-me favor. Como que ele extrapolou? O Superman nem aparece na Borávia. Mas enfim, já falei isso, né? Não tem como ficar repetindo a mesma coisa. Se ele tirasse imigrante, o negócio do jogo. Imigrante ele falou por fora. E aí, cadê o critério? O mesmo critério que vocês usaram pra Quarteto Fantástico? Do Pedro Pascal falando que ele gosta de ser comandado por mulheres. Né? Da Vanessa Kirby falando sobre a questão do feminismo. Do Joseph Quinn falando que a personalidade do Tocha é uma coisa que não é mais atual. Que é antiquada. Vocês não usaram isso pra avaliar o Quarteto Fantástico e agora estão avaliando o que o James Gunn falou sobre a questão do imigrante pra detonar o filme. Nem tem essa questão de imigrante no filme. O negócio do Jor-El e da Lara e Borávia era outro filme, James Gunn. Você que O negócio do Jor-El e da Lara até concordo, né? Porque foge ali da lore do Superman. Mas essa questão política,
não foge, né? E não tá em excesso. Desculpa, isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato. Mexer demais no negócio. Então não vem culpar fatores externos. E sempre dando um exemplo de futebol, é aquele jogador Sempre, que né? bate o pênalti e erra, olha pra chuteira ou pro gramado. Ninguém obrigou você a usar essas pautas. É que provavelmente, ficando muito no Twitter, provavelmente, acho que não, porque você tem uma assessoria gigantesca. A gente tá Nossa, falando de um cara. cara que tá... Tá vendo? Eles entendem. O James Gunn fez isso porque aquilo. Os caras não conseguem tirar essa lente pra analisar a situação. Não, é porque o James Gunn fez isso e ele ficou muito no Twitter. Vocês não sabem que o James Gunn ficou muito no Twitter? E aí ele ficou louco? E aí ele quis usar uma pauta que tá no hype, que tá atual, só pra discutir, só pra lacrar? Isso que ele nem tá usando o termo lacrar aqui, né? Mas é basicamente o que ele tá dizendo. no head ali da Warner, que é o James Gunn. Quando você fica muito tempo no Twitter, você acredita que aquilo é o mundo. E é isso aqui, ó, Twitter. Faça-me um favor, né, gente? O James Gunn, com a qualidade de escrita que ele tem, vocês acham mesmo que o James Gunn é só mais um militante de Twitter? Faça-me um favor, até no quesito quadrinhos o cara manja demais. O Twitter não representa absolutamente nada do mundo real. Inclusive pra vocês, né? Vocês acham que todo mundo é militante? Até que o James Gunn é militante? Não é, né? Mas pra vocês não fazem essa crítica, né? Claro. E talvez o afegão médio que foi ver o Superman, aquele que tá alheio a tudo, não sabe o que é guerra cultural, porque ele acorda cedo, Então. pega o metrô ou trem e volta tarde, vai pra faculdade, volta e dorme, estuda e dorme. Ele pode ter visto o teu filme e falar, pô, tem muita política nesse filme. Mano, como? Um cara que não é politizado não vai falar isso. Ó, vou usar minha mãe como exemplo. A minha mãe trabalha o dia inteiro, né? Ainda tem os serviços de casa. Enfim, ela não para um minuto. Inclusive, nessas épocas aí com o bebê, ela tem me ajudado bastante, né? Ajudado a mim e a minha esposa. Ela foi assistir ao filme e ela amou. Ela gostou. Ela nem ficou falando dessa questão de pauta política. Percebam? Vocês não são donos da razão, gente. O mundo é muito mais complexo que isso. Parem de querer estabelecer que é isso e acabou. Não é. Eu queria ver o Superman. Não viu o Superman? Mano do céu. Chega, eu não vou ficar repetindo aqui, não tem como desenhar. Vou usar o seu próprio argumento, viu, Alba? Infelizmente, para algumas pessoas você tem que desenhar e explicar o desenho. É a mesma coisa para vocês. Aí você tem aquele negócio lá do Lex Luthor, os liberais e os democratas e os republicanos adoraram. Só pra mandar pro Twitter, isso. Não é pra mandar pro Twitter, é porque eu achei interessante. Porque, tipo assim, vamos parar de brigar e focar que, tipo assim, isso aqui a gente tem em comum, a gente gosta do mesmo herói, apesar dos lados diferentes ideológicos. Caramba, vocês não sabem analisar nada sem esse filtro, galera. Que vocês ficaram chatos demais. Sem paciência, sem paciência. É isso. Um filme pro Twitter. Essa é a impressão, hoje, e a conclusão que eu tenho, o que o James Gun tem feito. Vocês também ficam muito cara, no Twitter. De verdade, galera, não sei se vocês já fizeram esse exercício e eu já fiz. Se você tirar do filme, tá? Borávia. Já Se você fiz, tirar né? Já Borávia falei, do né? filme, se você, por exemplo, você tirando Borávia, você elimina aquela entrevista da Lois com o Superman. Então, Você que é elimina. uma das melhores cenas, cara, pra ver a dinâmica da Lois com o Superman, mostrar o temperamento dele, mostrar as opiniões dele, inclusive pela atuação do David Cornsweet também é muito bom, né? Enfim, isso aqui eu vou pular porque eu já falei que não dá pra tirar Borávia, é um argumento muito estúpido. Nem aparece o Superman em Borávia. Então, exatamente, nem aparece o Superman Borávia, tá off-screen. Se aparecesse, vocês iam falar, porque o James Gunn está colocando o símbolo americano dos quadrinhos da DC para tomar uma decisão que os Estados Unidos tradicionalmente não tomaria. Ele tá lacrando, ele tá colocando o Superman ao lado da Palestina. Vocês falariam isso também, né? Claro. Então, mas assim, em nenhum momento passou pela sua cabeça, James Gunn, que aquela sua declaração antes da estreia do filme, falando do imigrante, pode ter causado um certo afastamento? Sim, pode, com certeza. Isso eu concordo. Inclusive, até essa questão do anti-americanismo, como eu falei, né? Não precisava ter falado isso também, mas enfim. Não significa que porque ele falou isso, o que vocês estão falando também tá certo, porque não tá. Não. A culpa é de outrem, né? É a clássica justificativa do lacrador. Quando lacra no filme, o filme fracassa, aí vem a galera, bate na lacração e Vocês parecem um disco furado, velho. fala, a galera não tá preparada pra esse tipo de filme. Não é isso que ele tá falando. Vocês estão distorcendo demais. E aí vocês colocam o cara na mesma panela de outros lacradores. Pelo amor de Deus, gente. Que desserviço vocês estão fazendo pra comunidade nerdola. Ou então, eles não entenderam o meu filme. Não, James Gunn. Você pecou pelo excesso, pela O vaidade. excesso, vaidade. Entregou um bom filme do Superman, ainda considera um filme bom, Ufa, finalmente, mas é né? por isso que você tá colhendo esses frutos agora. Para. É por isso. Não tem vários outros fatores. É porque vocês sabem, né, o Irmãos Alba? Porque Sabe, poderia por favor, ser velho. um filme épico, Que um filme pistola. incrível de super-herói, como foi o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico foi um filme épico. Foi um filme legal, foi um filme bom e divertido. Agora, épico, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Um plot bem furadinho, né? Enfim. Exatamente. Então, o James Gunn... Eu não acho que as pessoas estão certas ao afirmarem essa questão do Pix da Marvel, mas é estranho. É, no mínimo, estranho. Tá? Eu não entendo porque que os caras tiveram essa virada do nada. Né? Eu realmente não entendo. Você Você tá muito palestrinha. Você tá muito palestrinha e
Na nossa O James Gunn tá palestrinha, né? Uhum. Vocês não, né? opinião, tomou um caldo. O do Quarteto Fantástico foi um filme simples. Tomou um caldo, nossa, cara. É aquilo, né? O Quarteto Fantástico é só mais um filme da Fórmula Marvel. Joga no seguro, acerta, adapta os personagens bem. O James Gunn quis fazer algo diferente. Então é claro que quando você faz uma coisa ali no seguro, você sabe que você vai acertar, ainda mais a Marvel que tá fazendo coisa podre, ela volta ali pra aquela base, pro genérico, e tá tudo certo. Aí o James Gunn faz um negócio diferente, não, mas aí ele tá lacrando. O filme do Superman poderia ter sido mais simples. Quis muito, não é um filme ruim. Você quebrou a lore do Superman, Pelo menos que isso, é né? algo que eu considero bem grave. Você quebrou a lore, mas a gente sabe, né? Quer dizer, vocês talvez não, mas tem sim essas abordagens do Jor-El e não tem nada de errado em mudar isso. Inclusive, várias coisas são mudadas em vários filmes de quadrinhos, inclusive na Marvel, né? Que vocês estão falando que fizeram um filme épico agora, um Quarteto Fantástico. Tem coisas também que, embora esse filme seja muito fiel, mas também faz adaptações que são bem-vindas, que são legais. Né? Por exemplo, o Surfista Prateado, né? Que vocês falam, é uma lacração dos bastidores, mas aqui na história faz sentido. Por quê? Não sabemos, né? Qual que é o critério de vocês. Realmente muito subjetivo. Isso mudou completamente depois que a gente viu o filme, porque a gente achava que isso seria resolvido, Então. e seria um plot, a gente até teorizou o Batman resolvendo. Só que o senhor deu uma entrevista falando que mudou mesmo porque quis. Então, a lua de mel do James Gunn com a linhagem acabou. Porque se ele mudou, a gente vai por quê? Porque se ele mudou isso aí do Superman, ele pode mudar do Batman, pode mudar da Mulher Maravilha. E por aí vai. Então, e aí tem coisa que no final é questão de gosto, entendeu? Eu achei legal ele adaptar essa versão que a gente nunca tinha visto do Jor-El nos cinemas, e alguns quadrinhos abordam. É legal ver essa adaptação. Mas pra vocês não, porque segundo vocês, o que ele fez errado, ele lacrou, ele foi por esse caminho. Vocês não conseguem ver nenhum outro. E é um direito nosso de não concordar e começar Sim. a questionar. Começou bem o universo? Começou bem, apresentou bons personagens ali o universo, só que esqueceu do Superman, não o filme do Superman. Não, discordo. Então, James Discordo Gunn tem demais. que começar, desce um degrau. Olha só o que eu vou falar, hein? Assiste o Quarteto Fantástico. Nossa. E aí você vê o que é um filme sólido, que deixa bem claro o que são os personagens. Filme sólido, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Nenhum. Não tem política no filme, não tem Sue, embaixadora da ONU, não tem nada, não tem nenhum erro. Não tem plano do Galactus furado, não tem pouco tempo de tela pro Ben, não tem pouco tempo de tela pro Johnny. Não tem nada de errado, né? Você vê os debates. É só você ver os debates. A primeira coisa que os debates nas redes sociais quando o Superman acabou era Morávia, Palestina ou Israel? Ai, a mensagem do Jor-El quebra o cânone messiânico. Deve ser porque vocês também ficam enfiados com a cara no Twitter, né? Porque aqui no canal teve vários comentários discutindo outros pontos e não essa questão. E também outros núcleos que eu também conferi, outras páginas, outros comentários de pessoas que nem são entusiastas de quadrinhos, também falando de outras questões. Vocês não podem afirmar que quem não é politizado foi assistir ao filme e achou que tinha muita política. Quem fica batendo nessas questões políticas é justamente quem é engajado. A minha mãe, por exemplo, assistiu ao filme e ela não pensou nessa questão. Não, porque o James Gunn tá querendo retratar aqui Ucrânia e Rússia, né? Ou enfim, a invasão da Rússia à Ucrânia, ou não, tá querendo retratar Israel e Palestina. Não, quem fala isso justamente são as pessoas politizadas, tanto do lado nerdola quanto do lado lacrola. E vocês estão sendo bem desonestos nessa afirmação de vocês. Ai, é um negócio lá que o Lex Luthor é o Elon Musk. E o que a galera tá falando do quarteto? Então, mas quem fez essa comparação é gente histérica. É isso, acabou. Porque você coloca aqui, não, porque a galera tá falando, mano, você não conhece os comentários de todo mundo. Entendeu? As opiniões divergem pra caramba. Então as pessoas podem fazer a analogia que elas quiserem. Vocês não são os donos da verdade. Vocês não sabem o que todo mundo pensa. E vocês não podem bater o martelo no que o James Gunn tá querendo dizer. Por mais que ele também não precisasse ter falado um negócio desse. Muito menos vocês podem afirmar que ele fez uma coisa com a intenção de fazer outra. Entendeu? Isso é muita altivez de vocês. Para. Quarteto, tô falando do filme. É que vai chegar a hora, Tô falando né? do filme. Tudo bem, tem uma galera que, a Sue Storm é feminista. Nada de zero feminismo ali, tá? Zero. É zero feminismo. A Sue Storm foi Mary Sue. Foi forçada. Mas isso daí, perto das discussões que o James Gunn trouxe. Isso é verdade. Tem Não, porque tem muita gente batendo nessa questão da Sul, tá? Bastante. até o Superman Beta junto, é muita coisa. Aí vem a galera que fala que o Superman só apanha. Não tem como tirar. Eu discordo, tá? Porque o Superman ele apanha pra mesma pessoa. Que bom, só com né? personagens Também diferentes. discordo. Só que aí você acaba validando tudo isso, James Gunn. É, porque assim, como a primeira cena ele caindo... às E vezes vocês marca- acabam validando que Nerdola não sabe argumentar e que é histérico com esse tipo de coisa que vocês fazem também, galera. Infelizmente. na cabeça da pessoa, o cara já tá apanhando. É. Às vezes marca. Mesmo eu discordando que o Superman só apanha. Ele só apanha pra ele mesmo. Né? Ele Sim. perde pra Ufa, ele. finalmente, hein? Mas essa é a mensagem do James Gunn. Eu vi uma entrevista, não sei se é verdade, ele falou que o Superman caindo seria como os Estados Unidos hoje. Mas eu não sei se isso é verdade. Mas é muita eu palestrinha também não do sei, James não. Gunn. Quando você precisa explicar muito filme, é porque o negócio não foi bem feito. Ele precisa explicar justamente por causa de gente como vocês que ficam politizando o filme. Entendeu? Como o cara da Variety que quis arrancar uma lacrada dele pra ele falar alguma coisa a respeito do pessoal que tava chamando o filme de super woke. E ele falou, gente, esse filme é pra todo mundo, não é filme woke não. Você entendeu por que ele precisa explicar?
Não é porque o filme não é bom. Vocês acabaram de falar isso, né, inclusive? Então beleza, estamos de olho, tá, James Gunn? Estamos de olho, bem chateados com você. E eu tô bem chateado com vocês, viu, irmãos Alba? A gente nunca interagiu, a gente nunca trocou uma ideia. Tem outras pessoas aí da Liga Nerdola com quem eu já interagi, o Carlão, por exemplo. Vocês eu nunca tive essa oportunidade, nem sei se eu vou ter, porque eu vivo esculachando aqui vocês. Porque infelizmente, sabe, depois o pessoal faz os cortes e vocês reclamam, mas é o tipo de coisa que vocês falam. Mas enfim, pessoal, esse vídeo ficou longo pra caramba, me desculpem, mas eu precisava falar e eu quis analisar o vídeo todo e explicar tintim por tintim, porque é uma discussão muito importante pra esse nosso mundo nerd, tá bom? Mas você comente aí também a sua opinião, vamos manter o nível de civilidade, né? Apesar de eu ficar inflamado aqui, eu não falto com respeito com os caras. E espero que vocês também não faltem com respeito comigo, nem com os caras também, caso vocês concordem comigo. Não precisa xingar ninguém, beleza? Afinal, diferente do que o pessoal tá falando ali, uma das coisas que o Superman ensina, e é muito boa, é a questão da gentileza. Eu acho que isso é importante pra todo mundo, tá bom? E resumindo é isso. James Gunn não precisava ter colocado essas palavras, não só agora, como anteriormente, também na promoção do filme. E os irmãos Alba não precisavam fazer essas declarações fortes a respeito do filme e do James Gunn. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.